Olá, queridos colegas da educação, olá, sociedade friburguense. Hoje, dia 5 de abril, com muita honra, estamos estreando esse projeto, desse podcast De Frente com a Verdade. E eu estou muito feliz, porque estou sendo agraciada com a presença de um político que tem me chamado bastante atenção, não só a mim, mas de toda a sociedade, por sua postura séria e comprometida. Vereador Maicon Gonçalves, seja muito bem-vindo. Ô, Cristina, eu que agradeço. Primeiro, obrigado aí pela recepção, parabenizar aqui o espaço também, por esse espaço democrático, que a gente possa falar um pouco da nossa história, dos nossos projetos, daquilo que a gente idealiza como política pública de verdade, sem vaidade, sempre pensando no bem de todos, usando a política sempre como um meio, não como um fim. Então, ter espaços assim que permitam que a gente possa expressar a nossa opinião, falar um pouco mais dos bastidores da política, porque às vezes no dia a dia a gente vê muito ali uma matéria ou então a sessão que é muito formal e acaba deixando um pouco de lado aqueles bastidores, que é o que faz acontecer. Então eu quero te agradecer por ter aberto esse espaço aqui e, como já diz o nome, de frente com a verdade, é ver, né, de fato, e falar um pouco da nossa atuação nesses últimos 3 meses, indo para o 4º mês, dentro da Câmara Municipal. Então, eu quero iniciar, vereadora. A gente vai ter essa pergunta clássica a todos os convidados. Qual é a verdade do político Maicon Gonçalves? Maicon Gonçalves faz 38 anos agora em abril, friburguense, nasci aqui. Meu pai e minha mãe eram lavradores, trabalhavam na roça. Tenho a minha vida vinda ali da escola pública, de muita batalha, de muito trabalho. Sempre ajudei os meus pais no trabalho ali na lavoura. Às vezes ele também mudava e ia para a área de sítio, tomar conta de sítio. Então eu trabalhava também de caseiro, então eu ajudava. E eu tinha um sonho, que era ser jogador de futebol. E comecei a treinar nos núcleos esportivos da cidade. E me dedicando, tive uma pequena lesão no joelho, me impossibilitou de dar continuidade nesse sonho. Mas agradeço muito por ter tido uma trajetória dentro do esporte, foi o que me direcionou e comecei a querer fazer faculdade. Meu pai tem 4 filhos, minha mãe, ele e minha mãe tinham 4 filhos, uma dificuldade financeira de manter uma faculdade para indo mais para 4, né? Mesmo assim eu me dispus a dizer, eu falei com meu pai, eu vou fazer a faculdade. E fui atrás do meu sonho, me formei em educação física, pós-graduei depois em administração e marketing. E comecei na vida pública através de querer levar solução. Como era professor, ele está na ponta ali dentro da comunidade, dentro dos bairros, atuando em projetos sociais, atuando nas escolas, e ele vê muita problemática. E como você tem uma ligação às vezes com o poder público, com a política, os familiares dos alunos, os pais, começam a te pedir ajuda. Olha, não tem como você ver aqui um jogo de colete para o time de futebol, não tem como você tentar ver com a prefeitura se consegue uma rede para o campo da comunidade, tapar um buraco. E foi aí o meu interesse em cobrar o setor público por melhorias. E eu vi que tinha como fazer. Precisava era de boa vontade. E aí comecei a me envolver na política e de lá para cá venho criando essa minha história dentro da política, sem raiz política, não tenho pai, mãe, tio, avô político. E vim candidato em 2016, perdi por 9 votos. Aí todo mundo, poxa, você perdeu. Eu falei, para mim foi uma vitória. Eu passei pela urna sem R$1, né, de investimento e quase ganhei por 9 votos. Isso me deixou muito à vontade para tentar novamente. Num segundo momento, fui mais votado que 9 vereadores que foram eleitos. Se eu tivesse em 15 partidos diferentes, porque tem essa questão partidária, eu seria eleito. Mas aí encarei também como uma vitória, fiquei muito feliz com o resultado que tive 939 votos na urna. E em 2024, falei, olha, agora acho que tenho que me dedicar um pouquinho mais, eu tenho que melhorar a minha performance. Como um atleta, a gente sabe o que é isso, é dedicar um pouco mais para ser campeão de verdade. E me dediquei, convidei um grupo de pessoas que acreditou no projeto, na proposta política que eu tenho e investiram na nossa campanha de forma voluntária, adesivando o carro, fazendo reuniões,
conectando pessoas, compartilhando nas redes sociais, e tivemos o êxito de ser eleito em 2024. Então, fiquei muito feliz com esse prêmio que a cidade de Nova Friburgo me deu, com esse contrato de prestação de serviço, e desde então estou me dedicando muito, trabalhando todos os dias. Eu sou um relato, essa semana nós tivemos audiência pública na segunda-feira, na terça-feira sessão, na quarta-feira audiência pública, na quinta-feira sessão e na sexta tinha outra audiência pública que foi cancelada, mas eu estaria lá também. É respeito ao dinheiro público, nós somos pagos para isso. Então o Maico na política, a verdade do Maico na política é essa. É uma dedicação, contei um pouco da minha história, para que você, Cristina, que não sabia também, tome ciência. E espero poder ajudar a cidade em todos os segmentos. Uma das reuniões que tivemos antes de estar aqui, você me disse uma frase que me chamou muito a atenção. Você me falou que o seu mandato é seu. Isso trouxe para mim um impacto de mostrar que você está livre exatamente para fiscalizar, que são uma das prerrogativas principais de um legislador, e fiscalizar o Executivo Municipal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Exatamente, o tom foi esse num comparativo aos demais da casa. Mas eu quero só fazer uma correção aqui em tempo. O mandato é nosso, sim, meu e seu. Sim. O mandato não é dos outros da casa. Quando eu disse que o mandato era meu para você, e aí eu estou só reforçando isso, Cristina, eu estava me comparando com os demais vereadores da casa. Nós temos 21. E tem 17 vereadores lá que não têm autonomia de mandato. Eles, para votar um projeto, eles precisam pedir benção a quem garantiu a eles secretarias, cargos. Eu não. O mandato é meu. Então eu consulto a minha assessoria, os meus amigos, a sociedade. Eu tive um projeto de regime de urgência, nós vamos falar sobre ele, na casa. E esse projeto me chamou muita atenção por ele chegar num prazo de 24 horas, uma questão que é de suma importância, salário da educação, suprimindo direitos. E os vereadores tomaram ciência 1h da tarde para votar no outro dia, 4h da tarde. Só que de forma muito até astuta, malandra, vamos dizer assim, foi protocolado o projeto com 8 laudas e no dia seguinte incorporaram mais laudas, dando um total de 105 páginas. Olha, vamos ser muito sinceros. Eu acho que nem quem tem aquela leitura dinâmica muito acentuada, avançada, consegue ler 105 páginas de 8 horas da manhã até 4 da tarde. Mas teve vereador que teve a audácia de dizer que leu e que é papel dele. Então eu estou só observando esses movimentos e entendendo que não tem autonomia de mandato. Vota o que chega de mensagem no WhatsApp. Olha, a pauta hoje é essa, você vota favorável e defende esse ponto. Olha, Cristina, a pauta é essa, você vai defender esse ponto e vota favorável. E eu, ali, como te disse, e alguns da casa, temos o nosso direito de ouvir a sociedade civil, ouvir as pessoas. Estamos propondo dentro da Casa Legislativa várias audiências públicas para ouvir as categorias, porque agora, recentemente, o prefeito colocou, junto do site da prefeitura, uma consulta pública para falar sobre cargos, plano de cargos, carreira e salários, da saúde. E me chamou a atenção que agente comunitário de saúde, agente comunitário de endemias, técnico em raio-x, não foram contemplados, recepcionista não foi contemplado naquele plano de cargos, carreira e salário. Ou seja, você vai ter um hospital dividido, onde um funcionário concursado tem direito à progressão funcional, à promoção de valores acentuados dentro do salário, e o outro que trabalha na parede ao lado não tem esse direito. Falei, peraí, tem um prejuízo aqui ao servidor público e a gente precisa ouvi-los e levar para que eles possam entender. Porque o marketing, ele tem esse problema, né? O marketing, ele faz você consumir algo sem saber se aquilo realmente é benéfico. Vou te dar um exemplo clássico aqui. Final de ano. A primeira coisa que a gente vê é passar o caminhão da Coca-Cola com o Papai Noel. É verdade. Olha, que lindo fica aquilo. A Coca-Cola é um veneno. É um prejuízo à nossa saúde. Mas eles colocam a Coca-Cola de uma maneira
que ela compartilha daquele momento de família, que é bom tomar Coca-Cola, que é bom envenenar os seus filhos na ceia de Natal. Então o marketing tem essa função, né? De fazer vender um produto que, mesmo trazendo prejuízo, seja vendido. E isso tem sido feito na nossa cidade através do executivo. A gente tem que sempre olhar os projetos com um pouco mais de atenção, se debruçar um pouco mais sobre ele, para que a gente consiga realmente dar e entregar o melhor à população e não ter prejuízos posteriores. Então eu acho que essa é a nossa maior defesa dentro da casa, e por isso eu reforço aqui: o mandato é meu, é nosso, é da população, não pertence a nenhum grupo político dessa cidade e nunca vai pertencer. Eu não tenho secretaria, não tenho cargo, não quero ter, muito pelo contrário. Se hoje o prefeito me chamar para uma conversa e disser assim: olha, Maicon, eu quero que você atue nessa secretaria, eu falo: tá, mas como que a gente pode atuar nessa secretaria? Ah, não, a secretaria é sua, você indica quem você quer. Não quero. Não quero, porque a gente vai colocar uma pessoa... São problemas que você cria, sabia? Porque você pega um agente político que te ajudou e você leva ele para dentro do setor público. Ele tem o emprego dele, tem a vida dele estabilizada, e aí ele pega e vai para a área pública achando que é fácil. Que a área pública é moleza, porque criam essa ideia de boquinha, de facilidade, e para quem quer trabalhar e levar uma política séria, isso não acontece. Teve um amigo meu que no início do mandato, ele me ajudou muito, eu convidei ele para trabalhar, e ele foi. Ele até se espantou, porque ele falou: pô, tem que botar digital todo dia. Você tem que chegar lá, colocar digital e ir embora colocar digital. Se no final do mês não bater as horas que você precisa de trabalho, você não recebe o salário que é permitido te pagar. E isso está certíssimo. Ele vinha de uma linha de trabalho dentro da casa dele, de estúdio, totalmente diferente do setor público. Ele não se adaptou. Em um mês ele falou: irmão, eu não quero mais não, eu vou para casa, quero trabalhar de casa. Falei: ótimo, vamos tentar ver como que a gente consegue encaixar você, né, dentro aqui do que eu tenho como realidade, para que eu possa fazer trabalhos com você, contratar os seus serviços da sua empresa e te pagar, mas te pagar com o meu salário, porque eu vou ter que contratar alguém para fazer aquilo que eu acharia que você faria aqui, sendo pago com assessoria. E ele se espantou, falou: nossa, eu achava que era muito mais fácil. Então, às vezes, você indicar um secretário para uma pasta tem esse problema. Você indica o secretário achando que isso é fácil e você gera um problema dentro da máquina pública. Um secretário que é ligado a um grupo político, um secretário que tem, às vezes, um filho que é vereador. Isso acontece na nossa cidade hoje. Eu denunciei Sim. o caso ao Ministério Público. Ou seja, se tem 2 pedidos, o vereador Maicon faz um pedido e o vereador filho do secretário faz um pedido. Vamos ser sinceros. Quem o secretário vai atender primeiro? O filho. Potencializar o filho. É algo também, vereador, que a gente viu muito agora após o pleito eleitoral, foi também a criação de secretarias para vereadores que não foram eleitos. Exato. Isso está muito claro e a sociedade questiona bastante, né? Então, infelizmente, isso não me perde o afinco de acreditar na política. Eu acredito na política, uma política séria. Mas, para isso, a gente precisa se lançar e combater o que está errado. Sim. Né? Tem muita gente boa na política, Cristiano. Tem muita gente boa. Eu acredito. Tem muita gente bem intencionada. A gente só tem que abrir um pouco mais a nossa visão, né? Não pensar de uma forma muito superficial, porque existem pessoas querendo usar a política de maneira positiva. Existe um marqueteiro, aquele que vende uma Coca-Cola que é um veneno, mas em forma de Natal, né? De ceia de Natal, de luz. E existe aquele realmente que eu costumo dizer, até que existem pessoas na política que é como a pata, né? A pata, comparando aqui a questão da vida animal com a vida política. A pata, ela coloca um ovo, já viu um ovo de uma pata? Um ovo desse tamanho. E ela vai lá no galinheiro, faz lá no seu ninho, coloca o ovo, balança a cabeça e segue a vida dela. Ela colocou um ovo absurdo, que você não consegue nem comer sozinho. A garnizé é uma
galinha pequenininha desse tamanho, que bota um ovo pequenininho, que você tem que comer 4 para dar mais ou menos o valor nutricional e de saciedade de um ovo de pata. Só que ela faz uma bagunça no galinheiro, que parece que estão atacando o galinheiro. Ó, tem alguém invadindo o galinheiro, ela está gritando lá. Existem políticos pata e políticos garnizé. E aí a gente pode comparar aqui com a atual política do nosso município. Tem político que faz o asfalto de metade de uma rua e faz uma algazarra, uma festa, leva bolo e todo mundo fala, esse aí é bom, esse é o melhor prefeito que tivemos. E tem político que asfalta um bairro e às vezes coloca somente uma publicação agradecendo a emenda que chegou. É um erro também desse político pata, né? Mas exatamente. O político garnizé, ele também, a gente tem que saber frear as ações dele, porque tivemos um aumento, eu me lembro muito bem, tivemos um aumento acho que de 10 a 15 centavos quando começou aquele movimento a nível Brasil, o gigante acordou, vamos para a rua, não vamos permitir o aumento. Aquilo começou por causa de um aumento de 15 centavos na passagem. Nova Friburgo hoje aumentou a passagem mais cara do Brasil, o maior repasse da história que um prefeito está dando mensal, porque assim, para quem não está entendendo e sabe essa questão da passagem, a passagem ela é estimada num valor, é uma planilha de custo. A prefeitura avalia essa planilha e ela fala assim, peraí, R$7 a população não vai conseguir pagar. Eu pago um valor para poder ficar mais barato essa passagem, para que as pessoas possam usar o ônibus todo dia. Então ela custeia, subsidia o valor daquela passagem. É o maior repasse de todos os tempos. Nós estamos pagando milhões à FAO, porque o prefeito hoje acha que isso é uma compensação e ninguém fez. Parece que as pessoas estão agradecendo pelo aumento da passagem. Só que vamos fazer um cálculo rápido. 2 passagens diárias, 20 passagens semanais, 20 passagens ao mês, vezes 4, 40 passagens. Se você aumenta R$1, dá R$40 a mais. Sim. Esse R$40 a mais, ele pesa ali no plano de internet, no gás, na água, na luz. Aí você já tem um prejuízo também do seu carro, porque na rua ali, ou aquele carro que você anda só final de semana, mas você foi sair, tinha um buraco enorme. Eu estava vindo agora de Olaria para o centro, o que tem na Júlio Zarpes de buraco, de cratera mesmo, é absurdo. E nós mandamos, no período de eleição, um monte de asfalto para a Prefeitura de Sumidouro. Eu tenho um requerimento, eu vou colocá-lo para você ver. Ou seja, a gente está dando suporte ao município vizinho, e aí todo o meu respeito a Sumidouro, merece muito, mas quando a gente vai fazer um voo, a aeromoça, ela nos ensina como usar as máscaras que caem, se caso houver uma turbulência, perdemos um pouco de oxigênio na aeronave, vão cair máscaras do teto. A aeromoça nos ensina aqui, pegue a máscara, primeiro coloque em você, depois coloque quem está do lado. Primeiro resguarde a sua vida, primeiro resguarde a tua sobrevivência, depois do lado. Porque pensa, se eu tentar botar a máscara primeiro na Cristina, e a Cristina está sem ar, eu também estou ficando sem ar, e eu perco o ar primeiro que você, morre o Mike e morre a Cristina. Agora, se eu coloco a minha e pego a sua e vou lá e te ajudo, salvei 2 pessoas. Sim. O município primeiro tem que colocar a máscara nele, primeiro tem que cuidar da casa dele, para ser exemplo para o lateral. Não, estão se fazendo uso da máquina pública municipal de Nova Friburgo para cunhos políticos com os vizinhos. Então isso a gente tem que avaliar sempre, Cristiano, para levar cobrança e atenção, porque é importantíssimo ajudar o próximo, ajudar o município vizinho, mas primeiro nós temos que ser case de sucesso. Arrumar aqui, né? Exatamente. Nossa cidade. É isso. Eu quero agora, vereador, voltar um pouquinho e falarmos de algo que eu nem sabia que éramos da mesma carreira, o magistério, né? Educação. Sim. O senhor sabe, deve me acompanhar, assim como eu lhe acompanho, que eu sou funcionária da prefeitura, professora, defendo ativamente a educação municipal. Tenho uma questão agora
justamente dessa audiência que foi feita, essa sessão, no caso, nas férias, onde nós recebemos um plano de cargos e salários goela abaixo, não tivemos posicionamento para discutir, e eu já vou lhe pedir um requerimento de audiência pública para a educação. Me comprometo aqui diante das câmeras em lhe ajudar a captar as pessoas, porque nós precisamos discutir a educação municipal. A educação municipal hoje atravessa diversos desafios, principalmente a inclusão, que é algo que me deixa bastante perplexa de como veio para nós, e a falta de infraestrutura que é visível. Nós vemos através de escolas fechadas, escolas que foram prometidas as obras e não foram entregues. O Odete é um exemplo disso. Mas eu quero me reportar um pouco à educação e quero que você fale, como vereador, como legislador, como você enxerga hoje a educação no município de Friburgo, a educação pública? Cristina, sem educação o país não avança, né? Exatamente. A educação é a nossa... Eu, através da educação, consegui mudar a minha vida. Um garoto, filho de um lavrador que trabalhava na roça, e todo mundo dizia assim: ele vai dar seguimento. Não que o trabalho na lavoura seja de maneira alguma não importante, muito pelo contrário, é muito importante. O agro, nós somos o país que mais exporta no mundo. Nós somos uma potência. E a agricultura familiar, a nossa região, ela é pujante. Nós somos o maior produtor de flores, Sim. O maior produtor de couve-flor. Nós temos aqui vários exemplos na nossa região, nesse cinturão verde. Então, eu acreditava que eu podia somar um pouco mais para minha cidade. Foi onde eu mudei a minha vida através da educação. Falando do caso hoje da educação do nosso município, foi mandado um projeto em regime de urgência para a nossa Casa Legislativa no primeiro mês de mandato, na primeira semana de mandato, e eu falei, peraí, eu tenho que ler isso aqui. E aí lá tirava um dispositivo chamado difícil acesso, que é um dispositivo que o profissional da área de educação, professor, ganha para poder dar aula longe dos centros. O professor que está dentro de sala de aula, ele ganha regência. O professor que atua ali na área administrativa não ganha. Corrige prova, tem que falar com o pai, hoje com o WhatsApp o atendimento é direto, né? O pai sai do colégio, o filho questiona algo, ele já manda o WhatsApp para o professor e já quer resposta, senão já está denunciando no Ministério Público. Então a gente hoje precisa dar e resguardar direitos ao profissional de educação, aos professores, e aí tiraram o difícil acesso e tiraram também a regência, camuflando em forma de aumento. Exatamente. Eu fiz o cálculo, eu falei, peraí, a regência quanto? R$373. Peraí, quanto que vai dar de aumento no primeiro momento? 20%. Então vai lá, quanto que dá 20%? R$373. Falei, olha, ele está tirando um direito e camuflando em forma de aumento. Profissional hoje que atua no centro da cidade não quer mais atuar longe, porque ele não ganha mais nada para ir lá. Exatamente. Tirou o difícil acesso. Votei contrário. O apoio, que são as merendeiras, o pessoal ali de apoio, de assistência, continuou o difícil acesso. Falei, olha, então aqui eu voto favorável. Olha só, né? Parece, poxa, Mike, mas você não é contra o prefeito? Não. Eu sou contra projetos que tiram direitos, que dê prejuízo. E aí, nessa linha, o prefeito pode estar sendo positivo, eu vou votar positivo. Sendo negativo, eu vou votar contrário. E aí, no apoio, eu votei favorável. Os profissionais, contrário. Pô, Mike, mas eu recebi vários elogios. Os profissionais de educação seguindo a gente. Vamos fazer uma audiência pública. Agradecemos. Para ouvir. Isso aqui é um pedido seu e a gente acata com o maior carinho, porque a gente entende que a gente só consegue ter uma educação de qualidade se ouvirmos as pessoas. Para quem está nos assistindo em casa, para quem vai ver esse programa posteriormente, quero falar para pais e mães. Vamos ser muito sinceros. Um profissional bem remunerado, Cristina, um profissional capacitado, um profissional que recebe todo o prestígio por estar cuidando dos nossos filhos, do futuro da nossa cidade, ele atende muito melhor, ele se dedica muito mais. Eu estou aqui no meu celular, está aqui, está ali com a Tainá, que está nos acompanhando aqui. No meu celular ali agora uma professora falou, nossa, nos ajuda, eu estou tomando Rivotril. Uma profissional de educação tendo que tomar Rivotril para aguentar a carga que está sofrendo.
E além disso, hoje nós temos um assédio moral dentro da prefeitura. Então você hoje tem que curtir o vídeo que é publicado pelo chefe do executivo. Se você não curtir, você cai numa linha que tem pessoas pagas no nosso município para poder fazer filtro de quem está curtindo e quem está compartilhando. Se você não está compartilhando e já é um nomeado, corta, vai embora. Se você entra hoje para nomear, para você ser nomeado, para atuar na máquina pública, um dos primeiros critérios que eles pedem é: tem Instagram? Tem. Então vai ser nomeado, porque aí você pode curtir lá o prefeito, o vice, ou as ações da prefeitura para potencializar o nosso nome. Inclusive, vereador, o nosso próximo programa, que eu já lhe convido para assistir, a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre perseguição política, porque eu sou vítima, através dos PADs, exatamente sobre essa questão, por não só não curtir, mas por debater dentro da minha área diversas falhas que eu encontro no dia a dia. E isso se tornou uma prática, isso tem se tornado uma prática. Eu recebo muitos relatos, áudios, depoimentos de colegas que estão sofrendo PAD. Eu não sei se a Câmara já tem esses dados ou se posteriormente vocês pensam em pedir através de um requerimento de informação, e eu já deixo para você explicar, Maicon, o que é um requerimento de informação, porque muita gente não sabe, de quantos PADs foram abertos nesses 5 anos de gestão. Porque eu sou concursada há mais de 20 anos, eu passei por vários prefeitos, eu nunca vi. Como servidor hoje é vigiado, como servidor hoje tem a palavra caçada, calada, e hoje esse programa aqui é um espaço aberto para que tenhamos voz, vez em todas as áreas, mas principalmente na que eu atuo e tenho propriedade para falar, que é a educação municipal. Sim, faremos isso, com certeza, pode contar com a gente quer sim entender. Esses dias eu fiz um requerimento de informação e quero passar para casa, para quem está vendo de casa, para quem está vendo pelo celular, seja lá onde alcançar esse vídeo, a questão do requerimento de informação. O requerimento de informação é uma prerrogativa que o vereador tem para que ele possa ter um esqueleto, um detalhamento daquilo que ele pede. Um exemplo, esses dias eu fiz um pedido de um requerimento de informação de qual foi o prefeito que mais endividou esse município com empréstimo. Peguei os últimos 5 prefeitos que passaram pela gestão do município e qual deles pediu um valor alto de empréstimo. Haja vista, foi recorde. Esse prefeito atual já pediu vários empréstimos, um de 30 milhões, porque era para comprar o SASE, demolir, fazer UPA. Ontem ele fez um vídeo bem bacana, falando da UPA de Olaria. Não sei se vai conseguir fazer. E aí quero reiterar aqui, ano que vem é ano de eleição. Será que vai dar tempo de entregar até a eleição? É uma proposta política 3D. Porque a proposta política 3D, ela entra e as pessoas têm uma noção de que já foi feito. Não tem nada feito. E primeiro, para a gente ser case de sucesso num produto, primeiro que a coisa que a gente faz? Abre uma loja para vender um produto. A loja enche de cliente, porque você vende um produto que é bom, que é aceitável, que as pessoas querem comprar mais, querem consumir, seja lá um sorvete ou algo mais tangível. Então você tem ali um case de sucesso. O que o empreendedor faz? Vou abrir uma franquia, abre um outro espaço, em outro lugar da cidade, para pegar aquele público. Então vamos pensar aqui, abrir em Olarilha, que é abrir no Centro e Conselheiro, são lugares de mais fluxo de pessoas. Sim. Poxa, esse cara é sucesso no que ele faz. Se o Olney da Superpão for abrir uma Superpão lá em Conselheiro, vocês têm dúvida que vai ser sucesso? Não. Pronto. Agora, vai na UPA em Conselheiro. Dá uma olhada lá no piso. Dá uma olhada no atendimento. Será que o prefeito tem sido case de sucesso na UPA de Conselheiro? Poxa, por que ele tenta abrir outra em Olaria? Se ele não tem a competência de mostrar que é sucesso no que faz ali, vai abrir outra para quê? As pessoas se deslocam, sabe? Eu vejo às vezes as pessoas, olha, me falaram que no posto do Cordoeira tem uma médica que é muito boa nessa especialidade. A pessoa sai de São Lourenço para ir no Cordoeira. Ou seja, as pessoas vão atrás da saúde. É só você ser case de sucesso naquilo que você faz. Então, essa ideia de vender uma Coca-Cola, que é um veneno, tentando camuflar o produto,
Isso acontece. Então o requerimento ele faz isso. Ele me dá todo esse detalhamento para que a gente tenha realmente ali o esqueleto daquilo que é feito. Vamos fazer esse requerimento para somar a audiência, para que a gente possa formatar uma audiência qualitativa. Porque o que é que eu vejo hoje na Câmara? A audiência pública é um dispositivo onde a gente convida a sociedade civil, as entidades, toda a organização para se manifestar, para propor ideias, propor projetos. Usa o espaço democrático da Câmara para poder atuar. Olha, vou ser muito sincero, Cristina, eu não acredito, e isso aí sendo direto, eu não acredito que com essa audiência pública a gente tenha a presença em massa dos vereadores. Eu te garanto que teremos ali de 4 a 5. Talvez até uns 7. Mas não teremos. Por quê? Porque não é vantajoso. Hoje tem político que vive atrás de caminhão de iluminação pública, postando foto dizendo que a lâmpada da rua foi ele que trocou. Mas, vereador, o que eu costumo dizer na área que eu atuo, que é a educação municipal, que eu amo o serviço público dentro da minha área educação, a gente precisa se posicionar. Prefeitos passam, né? Vereadores também, mas nós continuamos servidores. Sim. Então, tem ocorrido muitas coisas nesses 5 anos, e a toque de caixa, que tem realmente nos atingido, não só financeiramente, tem sido de uma injustiça muito grande, porque ferem a democracia, o direito da gente se manifestar, como também a questão de saúde. Vossa Excelência citou a respeito da professora que está tomando Rivotril, mas eu tenho várias colegas afastadas por diversas situações, por burnout, e aí vai. E é necessário que a gente se posicione, porque no início dessa legislatura, dessa gestão, foi quando eu comecei a ter questões com o município, foi nos garantido o piso nacional em 3 parcelas, e não é fake news. Há um vídeo, eu costumo às vezes repostá-lo nas minhas redes sociais para que o pessoal se lembre, garantindo o piso nacional em 3 parcelas. E eu fiquei muito surpresa quando eu vi o município de Duas Barras, que é um município muito menor que o nosso, não desmerecendo, eu tenho grandes amigos em Duas Barras, com uma alíquota de arrecadação muito menor que a Nova Friburgo, e hoje o piso nacional é pago lá. Os professores lá ganham algo que é lei. O piso nacional é lei, é indiscutível isso. Então, isso nos frustra profissionalmente, porque o professor, vereador, ele está em constante busca pelo conhecimento. Nós temos hoje uma rede municipal muito bem qualificada. Eu acho muito difícil ser encontrado na rede um profissional de educação, isso também na função de apoio, que não tem uma licenciatura. Porque hoje é fácil fazer uma faculdade. No meu tempo, a gente tinha a Santa Doroteia e a FONF. Hoje você faz uma faculdade à distância. E dali depois você faz uma pós-graduação, um mestrado, como eu fiz e outros colegas fizeram. Você entra com um processozinho interno no protocolo, aquele processo é uma burocracia para receber. Aí quando você questiona o RH, é o tal do impacto orçamentário. Eu adoro essa palavra. Aí a gente chega no início de um mandato, ao qual você foi eleito democraticamente, vai para uma sessão extraordinária, com menos de 24 horas de estudos de projetos, e se depara com um pedido de empréstimo, que é aí que eu quero lhe ouvir sobre isso, de 130 milhões de reais. Um cheque em branco, né? Um cheque em branco. Eu votei contrário, não tinha ali no projeto uma descrição de onde iria usar esse valor, esse dinheiro, e aí eu pensei logo na autopromoção. Ele vai pegar espaços sensíveis na nossa cidade, dores que gera mais engajamento nas redes sociais e também voto na urna, e vai atuar. Votei contrário por isso. Acredito que realmente o município não precisava ter pego esse empréstimo. Nós, só para ter uma comparação rápida, Renato Bravo, que era o prefeito antes do atual prefeito Johnny Michael, o Renato Bravo, no último orçamento e na última arrecadação dele, foram 611 milhões. O Johnny Michael está em mais de 1 bi. Ou seja, nós aumentamos muito. Para quem está ouvindo, é só pegar o IPTU de 2000
2017, 2018, 2019, fazer um comparativo com o IPTU de agora. Então, assim, você vai ver nossa, que absurdo, mas não aumentou nada. E a taxa está aumentando cada vez mais para isso, para trazer retorno para ele, para que ele possa inchar a máquina pública. Pegar o empréstimo. O primeiro projeto foi esse. Depois já tinha um outro projeto que era criando novas secretarias, para apadrinhar pessoas que perderam a eleição. Exatamente. Então você cria ali uma secretaria de bem-estar animal, uma secretaria de mulher sem orçamento e sem programas, e você coloca aqueles que estavam ligados com você. Prática essa que era condenada pelo prefeito que na época era vereador. Então, assim, a gente percebe que esse tipo de manobra política, e aí tem várias falas do vereador, ex-vereador, agora prefeito, falando isso, muito acentuado, ele condenava essa prática. E eu tenho muito medo de quem fala muito sobre corrupção. Eu vou combater a corrupção, vai acabar a corrupção. A pessoa fala tanto disso porque isso está muito dentro dela. Vou acabar com os cargos comissionados? Será mesmo que vou acabar com os cargos comissionados? Tem mais cargo comissionado do que tinha Renato Bravo. Será mesmo que quando a pessoa exala muito isso, ela está querendo combater ou ela está mostrando quem ela é? As suas intenções reais. Exatamente. Aquilo que sempre martela na cabeça dela. Eu costumo sentar com os amigos quando eu vou sair, a gente vai bater um papo, comer alguma coisa, eu falo, se eu começar a falar muito de política, vocês me dão um corte. Por quê? Porque a política está em mim. Eu sou político. Eu atuo na política municipal. Então, quando só sai um assunto, eu já vou logo puxar para o lado da política. Se eu sento numa mesa com uma nutricionista na hora do jantar ali, com os amigos, é fato que ela vai falar sobre percentual de carboidrato de cada alimento, do tempero, de algo que ela aprendeu dentro da área dela. Você vai falar de esporte, o cara sabe tudo, porque ele vive aquilo. Quando você senta com uma pessoa que vive falando que vai acabar com os cargos comissionados, que vai acabar com a corrupção, que vai acabar com a mamata, e você dá poder a essa pessoa, você acha realmente que ela acabou com isso? Não, ela exalava isso. É como comer cebola, né? Uhum. Se eu como cebola, eu não preciso falar que comi cebola. Você conversando comigo, verdade, você percebe, mas comeu cebola, esse hálito dele está pesado. Então é isso, a gente precisa mostrar mais as nossas intenções políticas, reforçada com ações políticas. Porque tem que falar e executar. Porque aquela ideia de faça o que eu mando, não faça o que eu faço, na política isso não é muito aceitável não, porque você manda fazer algo e fala outra coisa. Então, vou acabar com a mamata, aí você fala isso, aí a população vota em você, aí quem está do seu lado você manda nomear num cargo porque estava do seu lado. Então, muda-se ali a trajetória no meio do caminho. Estava indo muito bem, até a vírgula da reeleição. Estava caminhando para acertar em alguns pontos. Depois da vírgula da eleição, aí que desmoronou, o carro está morro abaixo. Eu vou ser muito sincero, quero falar para quem está nos ouvindo. Acabou, já não pode mais reeleição. Já vai entregar o bastão para alguém. É hora da gente começar a pensar em quem vamos entregar a nossa cidade, a nossa chave da nossa cidade. Um município que já está com uma dívida contraída de 10 anos por esse empréstimo. Exato. Me parece, e aí eu não vou sinalizar, que há uma resistência de quem vai ser o credor, aí, de quem vai ser o financiador desse empréstimo. Há uma resistência até, me parece. Até mesmo por uma questão de não deixar uma herança negativa. Porque o que me preocupa vai pegar um empréstimo para o próximo assumir. Aí sabe o que vai criar na cabeça das pessoas? Qualquer um vai conseguir entender isso. Você tem um prefeito que faz festa, que tira 9 milhões da saúde, faz festa, que usa recurso para festa, e você é uma cidade festeira. O turista, poxa, por favor, show do Fernandinho e show do Ferrugem não é para turista, é para a comunidade local. O Paul McCartney é para turista. Ele vai vir lá do Rio, um grupo que gosta, que curte o som, que acompanha há anos. Ele vai subir, vai se hospedar. Fernandinho vai vir o pessoal da igreja aqui lateral. Vai vir um ônibus aqui de Sumidouro, que é muito amigo, né? Que até leva asfalto para lá. Vai vir. Então vai vir todo mundo para ver o show de um cara que é referência na área do nicho dele. Então isso não traz turista.
Essas festas exageradas, ela tem um custo. E quando entra um gestor endividado, pelo prefeito que está saindo, entra um gestor que vai ter que cortar na carne, acontece o que aconteceu com Cabo Frio. O prefeito Serginho entrou e declarou calamidade financeira. Sim. O prefeito de Teresópolis entrou e declarou calamidade financeira. O que ele entendeu? Olha, eu estou entrando assumindo uma prefeitura quebrada. Se isso acontecer para o próximo prefeito, 2028 tem eleição, em 2029 assume o novo prefeito. Ele vai pegar as contas e falar assim, olha, não posso fazer mais festa. Sabe o que a população vai pensar? Bom era o outro prefeito que fazia festa. Esse aí é ruim. Criaram uma ideia de julgar o prefeito que assumiu com um problemaço. Então é isso. Cabe à Câmara fazer isso. Porque não é possível que os vereadores queiram ser de novo vereador. Porque na vida política a gente quer progressão, né? Sim. Todo mundo ali pensa em ser vereador, atuar como vereador e depois ir para deputado estadual, federal, deputado, prefeito, seja lá o seu sonho, a sua ideologia. Então, ter uma Câmara que não se preocupa com o orçamento é como um pai que tinha 2 fontes de renda, acaba de perder uma, ao invés de ele enxugar as regalias, não, ele adquire empréstimo para continuar tendo regalias. Uma hora essa conta chega. E o que mais me chamou a atenção nisso, vereador, foi logo no início, né? Sim. Logo no início do ano, eu lembro inclusive que eu cheguei aqui, eu não consegui acompanhar toda a sessão, eu estava em viagem quando eu recebi o telefonema sobre essa sessão extraordinária, mas eu estive presente lá na assistência, algo que poderia ter esperado iniciar os trabalhos da Câmara, vocês se assentarem, né? E eu lembro, inclusive, só para descontrair, que você ainda estava esperando a senha do gabinete, né? Você ainda me disse isso. Sim. Eu estou esperando a senha, Cristina, para ter o acesso no gabinete. Então, foi realmente um engendramento, né? Algo já estrategicamente preparado. Sim. Porque se a educação estivesse aqui, se a gente estivesse na ativa, com certeza nós estaríamos presentes em massa nessa sessão. E uma coisa que os vereadores têm um medo danado é a Câmara cheia. Quando a Câmara enche, eles ficam tremendo. Eu gosto. Eu joguei futebol, né? Dentro de campo você ia jogar um amistoso, um time tinha 2 lá na torcida. Quando você ia jogar uma final, que estava todo mundo te olhando, era muito bom. Porque aí você não podia errar. Então você se dedicava ao máximo. Então, quanto mais a Casa Legislativa ficar lotada de gente, de pessoas, de segmentos, de instituições, de pessoas que realmente vão tirar ali, terça-feira eu vou tirar um tempinho, vou lá só para olhar para os vereadores. Aí vai um grupo de pessoas, vai outro. Isso começa a incomodá-los, que eles vão falar assim, olha, toma cuidado. Sério, tem sessão lá que não dá prazer de ir. E, Cristina, parabéns por você atuar de maneira a defender a educação do nosso município, não só a sua situação mediante ao município, mas também de todos, porque a gente entende que muitas pessoas não têm a coragem que você tem. É porque, na verdade, a verdade mesmo só tem um lado, né, vereador? Exatamente. Mesmo que leve tempo da gente provar. Quando nós estamos dentro da legalidade, conhecemos o nosso direito, nós temos que ir até o fim por ele, é o que eu tenho feito. Pegar o que é de melhor para trazer para o seu, ela é importantíssimo. Eu acho que essa questão de julgar, às vezes, o prefeito totalmente 100% errado, é errado da nossa parte. Porque ele tem algumas coisas que acertam, como eu já falei. O Johnny, em alguns pontos, acertou, outros não. E aí eu e Marins entramos na casa como jovens, com vontade de trabalhar. Eu vou te fazer um desafio. Vai numa sexta-feira lá à noite. Você vai ver o gabinete dele aberto e o meu. Vai numa segunda-feira. Nós estamos todos os dias. Ele tem um grupo muito bacana, uma galera que trabalha muito. A gente também lá tem uma equipe nota 10. Eu sou muito grato pelo time que eu consegui montar. Muito feliz, são pessoas dedicadas, a gente se ajusta o tempo todo. Às vezes eu peço para fazer um ofício, para fazer uma tarefa, e aí eles querem, vê se tá bom assim. Eu chamo, tem uns lá que eu chamo de jogador. Jogador, olha só, me ajuda aí. Faz isso aqui. Entendi. Porque
Existe uma coisa hoje chamada inteligência artificial. Até Sim. o Marcos até falou isso numa sessão. Uhum. A IA, a inteligência artificial, o ChatGPT, mais popularmente conhecido, ele nos ajuda muito, mas ele precisa de algo chamado prompt, comando. Ontem eu criei um bonequinho meu 3D, tipo aqueles bonequinhos de coleção com alguns elementos, e um amigo meu que lida com tecnologia falou assim: nossa, estou tentando criar esse boneco hoje desde cedo e não consigo. O que você fez? Eu falei assim: um comando. Ele, sério? Eu falei, sério. Porque a inteligência artificial, ela só respeita o comando certo. O comando burro, ela não vai entender. Então, às vezes você pode ter a melhor ferramenta, mas se você não souber usá-la, vai por água abaixo. Vamos enviar essa semana um ofício para todos os secretários desse município, dizendo a eles, pedindo autorização a eles para poder fazer as fiscalizações nas suas pastas. Por que isso? Nós não somos vereadores de chegar e empurrar o pé na porta. Nós temos educação. E nós prezamos pela educação, pela saúde do nosso município. Então, toda vez que a gente for em algum ambiente, não precisa esperar menos do que uma boa educação, do que um com licença, muito obrigado. Porque nós devemos fiscalizar sim, mas de maneira a entender que ali atrás existem pessoas. E pessoas que precisam ser respeitadas. Porque eu volto a falar, Cristina, tem muita gente boa na política, tem muita gente boa no setor público. O que acontece é que eles tentam dividir grupos. Você vê, pegou um projeto onde separou o grupo de apoio da educação e os professores. A educação é um só. Sim. A merendeira, ela tem o mesmo respeito para mim do que um professor que está dentro da sala de aula. A merendeira merece triênio, progressão funcional. E entre nós, vereador, nós trabalhamos em equipe. Porque a gente trabalha com vidas, né? É muito difícil para o professor, e eu vou abordar isso em uns programas daqui para frente, a sociedade também precisa entender o nosso lado com a inclusão. A inclusão é algo que me incomoda demais. Sim. Eu tenho debatido muito esse tema, conversado muito, que apesar da graduação que tenho, eu senti, isso eu vou lhe falar como profissional da educação municipal, que a inclusão foi nos lançada. Então, a gente viu há poucos dias, que deve ser do seu conhecimento, é claro, que nós perdemos aqui em Friburgo 6 milhões Exato. do Fundeb. Exato. Como assim perdemos? É uma inclusão camuflada de exclusão. Não tem capacitação. Tem muitos mediadores que fizeram lá o concurso de mediador e foram direcionados para as escolas. Não estão pedindo para sair. Não tem uma capacitação. E vamos falar do concurso. Eu vi uma fala sua na tribuna, também que gostei bastante, onde você fazia um comparativo entre uma escola nos Estados Unidos, uma escola aqui reportando a Nova Friburgo, sobre o profissional de educação física. Sim. E você ali salienta dados. Você sabe, como eu e todas as pessoas que estão em casa, houve um concurso muito recente, o concurso de 2023. Esse concurso causou muita polêmica, ele veio com uma série de vícios. Eu critiquei bastante nas minhas redes sociais privadas. E ali nós temos profissionais que passaram, que são graduados, e foi chamado a conta-gota. Então, eu queria a sua fala sobre essa situação. Cristina, para você, da defasagem, para né? você que está me entrevistando, para as pessoas que estão nos assistindo, para vocês que estão aqui atrás dessas câmeras dando suporte e fazendo acontecer, né? Eu quero lançar um desafio. Amanhã, domingo, você vai botar com essa chuva talvez não dê, mas vamos pensar numa academia ou algo assim. Você vai colocar o seu traje de atividade física e vai fazer atividade física por 30 minutos. Logo depois você vai chegar em casa, vai abrir um livro, vai pegar uma página e vai ler essa página. Pronto, só faça isso. No dia seguinte, faça um exercício de reflexão e lembrança daquela página. Você vai lembrar praticamente os parágrafos. Você ativou o seu cérebro. A atividade física ela melhora essa resposta cognitiva. Então, vamos para um outro momento. 2 dias depois, você acorda, toma o seu café, abre o livro, lê uma página. Um dia depois, faça essa reflexão. Tente lembrar do que você leu. Você não lembra?
Você não lembra. O seu corpo não está ativo, a sua mente não está ativa. Então, a escola de Illinois, nos Estados Unidos, tem essa prática que é a hora zero. A hora zero é 30 minutos de atividade física todo dia. Chegou a 30 minutos de atividade física antes de ir para a sala. E nós temos aqui escolas com quadras, né? Inclusive a quadra que foi inaugurada no Terra Nova foi também alvo de muita polêmica, né, vereador? E não temos projetos ali, não temos a atividade da educação física na grade de grande maioria das unidades de Friburgo. 67%, para ser preciso. 67% das crianças desse município não têm aula de educação física. Olha só. Um prefeito que diz que valoriza a educação física, o esporte, com um Bolsa Atleta de 160 mil apenas, onde a cultura recebeu agora 9 milhões, o turismo para show, ou seja, não podia pelo menos 1 milhão para o Bolsa Atleta? Não, 160 mil. E eu fico às vezes triste porque tem pessoas que acham que isso está muito bom, que nunca teve nada. Ah, mas sempre foi assim para mim é atestado de incompetência. O sempre foi assim, ele nunca pode ser aceito no nosso meio. Essa síndrome de Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim, isso tem que ser cortado do nosso meio. Nós vivemos numa era em que é possível fazer as coisas. Eu falei assim, Marcos, uma ostra por si só, ela é uma ostra. Para ter uma pérola, que é uma joia raríssima, ela precisa ter uma invasão, um impacto, ela precisa de atrito. Então foi isso que aconteceu entre a gente. Nós tivemos atritos. E nessa invasão aí que houve entre nós, de um falar do outro, isso gerou uma joia, que é o quê? 2 parlamentares que podem brigar por esse município. 2 parlamentares que podem se dedicar muito para quem não tem voz e vez. E a Cristina fez um programa para ela trazer para as pessoas a luz daquilo que está acontecendo diariamente. Sim, e a Cristina começou agora a ligar para o vereador Maico, que vai ligar para o deputado Elbert Pedro, que vai ligar para o deputado Luiz Lima. Deixa eu falar, o deputado Luiz Lima na eleição veio aqui dar uma entrevista no podcast, ele disse assim, eu não deixaria minha carteira com o prefeito atual. Sim, eu acompanhei. Vai ali no tribunal do TRE, divulga a Cande, isso é um desafio para quem está vendo isso até agora. Vai ali e vê qual foi o prefeito que teve as contas rejeitadas no município de Nova Friburgo. Devendo 243 mil. Para ser candidato de novo, eu tenho que pagar essa dívida. Quem vai pagar essa dívida? Nós. Então, da onde que vem esse dinheiro? Então, assim, o deputado Luiz Lima não estava errado, não. Quando ele disse que não deixaria a carteira, foi um mago, né? Uma mãe de Ná, popularmente dizendo. Ele já disse que haveria problemas. Então, as pessoas criticavam, poxa, Marcos, seu deputado lá, um deputado bolsonarista, não está apoiando um candidato do PL. O Bolsonaro gravou para o candidato do PL aqui um vídeo, vocês viram na rede social? Ele gravou para todos os prefeitos desse Brasil, que era pelo PL. Por Nova Friburgo ele gravou? Não. Cristina, por que a gente tem que fazer esse filtro? Teve um movimento em Copacabana agora, o prefeito foi lá. Poxa, estão vendendo uma coca para você como um suco de fruta, hein? Toma cuidado, porque e a coca faz mal. Exatamente. Eu não estou fazendo propaganda contra a coca, eu estou só dizendo o descritivo dela, o mas eu também não faço consumo. Prejuízo que ela causa à nossa saúde. Então é isso, a gente tem que fazer essa reflexão. Sim, é muito importante. Por isso a audiência pública, eu sou uma defensora, sou uma fã da audiência pública, é o momento que a gente tem ali para se colocar. Estaremos, com certeza. E sem medo, com né? Certeza. O funcionalismo tem que entender isso. Quando somos concursados, e somos concursados de fato, somos funcionários da prefeitura, não do gestor A, B ou C. E eu tenho procurado, dentro da minha marcação na educação, colocar isso para os meus colegas. Se posicionem como concursados, porque vocês estão cobrando o seu direito. Quem trabalha bem não tem que temer nada, né, vereador? Existe um artigo na Lei Orgânica, que é o artigo 150. O artigo 150 ele fala sobre a imunidade parlamentar. Eu quero falar sobre ela rapidinho. Imunidade parlamentar, o que é? É o direito que o vereador tem de falar bobagem, digamos assim. Mas ele pode falar qualquer coisa que ele tem imunidade. Esses dias o vereador Marcos foi à tribuna e chamou o prefeito de corrupto, que ele tem indícios que o prefeito é corrupto. Eu não falei ainda porque eu não vi o que ele viu, mas é a verdade dele. Mas ele tem imunidade para falar isso. Sim, compreendo. Essa semana eu recebi o telefonema de um amigo que foi intimado pela justiça a dar o seu depoimento sobre um caso na cidade,
de uns carros alegóricos aí de Natal, que tá todo mundo achando que passou batido, né? Pois bem, olha, Cristina, isso aqui é um spoiler. Vai ter muito escândalo aí, tá? Muito escândalo. Muito escândalo. Muito escândalo e assim, a minha colaboradora, parceira, amiga, tá aqui comigo, ela tem o cargo dela chancelado por mim. Se ela fizer uma bobagem, sou eu junto. Então, quando você bota um secretário que faz bobagem, é chancelado por quem colocou. Então, não vem com essa, vou exonerá-lo e acabou. Eu tirei aquele... Não. Tá ligado, tá junto. Porque as pessoas estão tentando separar as coisas. Quando tem uma coisa boa, querem unir o secretário junto ao prefeito. Quando tem um prejuízo, o prefeito quer tirar o secretário e dizer que o problema era o secretário e que ele está ileso. Não é bem assim, não. Então, spoiler negativo. Vai ter muito pano para manga e muitos assuntos aí com relação a esses carros. Eu acredito, vereador. A promotoria deixou isso bem claro. Vereador, vamos falar agora um pouquinho da sua emenda que trata da assistência social. Assistência social é uma área também que requer muita discussão séria. É um assunto muito delicado. Tem uma questão que você citou no início da nossa entrevista, que é algo também que me incomoda. Eu fiz um vídeo lá, acredito que você também, porque eu assisti, quando estávamos em campanha, que é o SASE. E a assistência social, ela andou, nesses 5 anos, de mão em mão na sua secretaria. Não vi projetos e nem ações muito efetivas. E eu gostaria que você falasse um pouco dessa emenda e também sobre o seu olhar político com a assistência social. É uma cidade turística que permite um morador em situação, naquele momento... De vulnerabilidade, sim. Tem uma nomenclatura, né? Um morador em situação de rua. Agora acho que mudou a nomenclatura. Isso vive mudando, cada hora tem a sua... Mas não é mais morador, acho que é pessoa em situação de rua. Eu fui até corrigido por uma internauta que entrou na minha página lá e colocou: Maico, não é mais morador em situação de rua, é pessoa em situação de rua. Eu falei assim, pessoa em situação de rua acontece em cidades que tratam isso com rigor. Aqui na nossa cidade é morador sim, porque eles estão morando porque já não tem mais tratamento, então virou morador. Aqui mudou a nomenclatura, uma brincadeira para corrigir. Mas aqui ao lado do antigo Extra, agora supermarket, tem um morador ali. Sim. Não tem uma pessoa em situação de rua, ali tem um morador, ele tem cama, ele tem um micro-ondas, ele tem tudo. Tem sofá, poltrona. Então, assim, cadê o poder público atuando? E próximo da prefeitura, né, vereador? 5 anos de mandato do prefeito, 5 secretários. Um secretário até sumiu da secretaria, está dentro da Secretaria de Saúde agora, facilitando a vida dos vereadores. Eu já estou chegando lá. Mas 5 secretários. Aí o último que eu tive agora na audiência, que você até sinalizou muito bem, é um amigo, e ele falou: Maico, te puder ajudar, eu falei: só te peço uma coisa, não abandone a secretaria, dê jeito, porque senão no final do governo vai ter um discurso assim: nossa, nós testamos e tentamos com várias pessoas, mas infelizmente não deu certo, a gente realmente é uma área sensível, a gente precisa ter alguém ali que consiga dar conta dessa pasta. É simples, é só você não alugar uma casa na Via Expressa, onde é um circo, onde à noite a pessoa em situação de rua que durante o dia ficou pedindo dinheiro no sinal, e a nossa benevolência, isso aí é um caso sério, a nossa benevolência é o que causa a miséria do nosso município. Quando nós nos sensibilizamos e damos ali R$1, R$2 no sinal, uma pessoa que vem com um potinho de moeda, nós custeamos a miséria do nosso município. Para com isso, cria oportunidade. Ação, né? Mas ele está ali vendendo a jujubinha. Cria oportunidade para ele. Chama ele para trabalhar na sua bombonière, no seu atacado. Dê uma atividade digna. Tire ele daquela vida insalubre. Ele está no sol, na chuva, no meio ali do corredor, pode ser atropelado, gerar um prejuízo ainda aos cofres públicos dentro da área da saúde. Então, para de ter essa benevolência achando que isso vai ajudar. Então, essa pessoa em situação de rua, quando ela vai para esse depósito desse circo que criaram lá, custeado com o nosso dinheiro, lá na Via Expressa, ele entra com bebida, tem pessoas lá dentro cobrando taxa para outra ficar lá dentro. O próprio morador, que é mais violento que o outro, cobra taxa. Então, a gente recebeu um projeto que era nós abrimos mão de receita.
todo o nosso lixo ele é terceirizado com a EBMA. E aí lá tem a coleta seletiva. A coleta seletiva separa papelão, lata, vidro, plástico. E é vendido essa separação é vendida. Esses reciclados são vendidos. Essa receita volta para o município. Sabia? Sim. Quando chega aqui, não é usado em nada. Então o que estavam direcionando? Cria-se uma cooperativa de catadores no município. E destina essa receita. Falei, peraí. Cria uma empresa e já manda dinheiro, fiz 2 emendas. Primeira emenda, abre-se um edital de credenciamento das cooperativas e elas vão participar de um processo de credenciamento e aí vamos direcionar recursos no nosso município. Nós estamos abrindo mão de receita e mandando para uma instituição recém-criada. Ficou meio solto isso. Cria-se nessa cooperativa a obrigatoriedade de termos 30% dos cargos destinados a pessoas em situação de rua. Ou seja, o município vai criar aqui um local para ele dormir, vai um gerar local para ele trabalhar. Sim. Essa pessoa vai se inserir no mercado, isso é dignidade. Sim. Isso é realmente pensar no próximo com amor, com carinho, com atenção. Então, eu acho que todas as nossas propostas, Cristina, ela vai nesse sentido, de ajudar e trazer solução definitiva. Porque burocracia, quando ela é criada, existe sempre um facilitador. Muito bom. Então, quando a gente cria um protocolo, onde as coisas são feitas de papel, a gente cria ali um processo e esse processo vai parar em algum lugar e que dia e horário que foi aberto isso? Não sabe. Quem que vai resolver? Então, assim, quando você digitaliza as coisas, tudo é questão de atualização. Nosso município tinha uma função que era o acendedor de lamparinas, lembra? Sim, sim. Era uma pessoa paga pelo município que acendia as lamparinas da praça. Quando chegou a energia elétrica, aquela pessoa ficou desempregada. Pronto, agora ela tem que aprender como lidar com o interruptor. É verdade. É só ela ir se atualizando. E ninguém perde a sua função, ela só tem que se capacitar. E cabe a nós, do poder público, permitir isso às pessoas. Vereador, eu quero ir já, infelizmente, encerrando, mas lhe convidar para retornar quando quiser. Faça daqui a sua segunda casa para divulgar os seus trabalhos, as audiências públicas. Nós teremos uma segunda-feira, né, da saúde. Sim. Quero agradecer a sua assessoria. Quero, mais uma vez, dizer o quanto é importante para mim, o quanto me sinto honrada em estrear esse projeto com o seu aceite imediato. Muito obrigada. E quero deixar os minutos finais para as suas despedidas, divulgação das suas redes sociais, do seu gabinete, e vamos chamar aí a população para a Câmara. Com certeza. Cristina, parabéns novamente. Muito obrigada. Pela verdade, nós temos que ver além, né? Porque às vezes a gente olha, mas não vê. Verdade. A gente olha a multidão, mas não vê quem está na multidão. A gente olha o poder público, mas não vê o problema do poder público. E você fazendo isso é uma demonstração de carinho com o nosso município. Eu sei que, às vezes, as pessoas acham que toda ação é uma ação política. Às vezes eu vou em algum lugar, o que precisa ir para a gente poder potencializar esse evento? Tá lá, já vem ele querendo apoiar para ter voto. Peraí, gente. Voto é uma coisa natural. As pessoas votam em você por acreditar naquilo que você defende, tem como ideologia. Não porque você está ajudando ou se envolvendo de forma financeira. Então, a gente agradece a tua dedicação. O nosso gabinete 20 na Câmara Municipal está à disposição. Pessoal, para ir à Câmara Municipal você pode ir de bermuda, chinelo e camiseta. Não precisa esse papo de tem que ir de calça, tem que ir formal. Não, lá é a casa do povo. E nem todo mundo tem um tênis de marca, um sapato de qualidade, então você vai com o que você tem. Mas vá reivindicar os seus direitos. Nós estamos sendo pagos com dinheiro público, um salário muito bom para ficarmos ali dando uma de doutores da lei. Não, nós somos ouvintes da população. Os doutores da lei é quem está atrás dessa câmera aqui, nesse vídeo, assistindo isso. Então, Gabinete 20, Maicon Gonçalves lá no Instagram, para que vocês possam seguir as nossas redes sociais. Mande ideias, mande sugestões, críticas. Eu adoro tomar puxão de orelha. A minha mãe puxava a minha orelha. Ela continua me amando e ela me tornou quem eu sou. Então, às vezes, um puxão de orelha é muito melhor do que um elogio que te leva para o abismo. Então, eu preciso muito que vocês participem com a gente. Nosso gabinete está sempre aberto, Cristina. E, assim, é um espaço seu também.
Assim como você ofertou esse espaço para a gente, eu quero ofertar lá o gabinete para você, para poder levar pessoas, para poder estar construindo pela nossa cidade. Agradecer também as pessoas que estavam aqui atrás dessas câmeras nos auxiliando, pessoas que eu já recordo do meio da comunicação do nosso município há bastante tempo. A minha assessoria, que está sempre me acompanhando, participando, todos aqueles que trabalham dia a dia, se dedicando. A gente lá tem processos, é muito chato. Às vezes você manda uma demanda para lá, ela é colocada num programa, e se na data que eu prometi resolver não resolve, já fica em vermelho e fica apitando para as pessoas lá, tem que resolver isso aqui, tem que resolver. E quando resolve, manda um feedback. Se diz um munícipe pediu uma atenção num determinado ponto da cidade, a gente solicitou, foi feito, a gente já mandou ofício para ele acompanhar. Logo depois foi resolvido, a gente mandou para ele que foi resolvido, que se ele tinha alguma outra. Ele falou, nossa, isso nunca aconteceu. E hoje é tão simples, né? Verdade. Antigamente você tinha que se deslocar, ir lá, falar com a pessoa. Hoje você manda um WhatsApp. Então só não faz quem não quer. Obrigado pelo carinho aí, pelo convite. Eu agradeço, eu não posso deixar de encerrar o programa sem já lhe dar adiantados parabéns, mas a gente vai estar numa audiência pública e eu lhe darei os parabéns. Desejar muito sucesso na carreira política, Maicon. Desde que você venceu a eleição, eu venho lhe acompanhando, lhe vi com um futuro muito promissor. Olhe sempre para frente, né? Porque já é até bíblico, né? 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, mas esteja sempre mantendo um foco. E lhe desejo muita saúde, muita serenidade e equilíbrio. Uma boa sorte, estamos juntos. Obrigado. Obrigado.